voltamos às câmeras. Estamos naquela câmera ali, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Voltamos agora sem o Ravi Shankar e o micro, o Note funcionando, o Note operando aqui, belezinha, tá aqui. Quem vem entrando aqui, deixa eu tirar. Olá, boa noite, pessoal. Voltamos agora sem o Ravi Shankar. Tira esse áudio daqui. Ótimo. Quem vai entrar agora, vamos novamente fazer a nossa apresentação. Tenho aqui conosco hoje nosso amigo. Isso aí, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, meu nome é Gabriel Max. Corta para 18. Meu nome é Gabriel Max, sou hipnoterapeuta. Estou mais uma vez a convite do Guilherme do Cido para participar de mais uma edição cada vez melhor, cada vez mais interessante aqui da hipnose, agora a consciência. É uma honra para mim estar aqui hoje. Bem-vindo, muito obrigado pela vinda. Obrigado a vocês que estão assistindo, participando. Podem colaborar, podem mandar perguntas, sugestões de tema, comentar qualquer assunto que a gente comentar aqui. O que é o hipnose? Temos o Cido. Antes de falar o que é o hipnose, Cido. Beleza, eu sou o Cido, sou coach, sou qualquer coisa que você quiser. Estamos aí para aprender, para crescer, para desenvolver, que esse que é o chamado da vida, e esse é importante. Hoje falando sobre consciência. Aonde mora a consciência? Dentro, fora? Eu sou Guilherme Campos, gosto, estudo desenvolvimento humano, gosto dessa área, e acima de tudo gosto de viver, gosto de conhecimento. E acredito que o conhecimento, ele é trabalhado da maneira como a gente está trabalhando aqui, que é coletivo. O conhecimento ele não é meu. Eu tenho uma visão, você tem outra visão, todos temos visões. Nós cruzamos as nossas visões, nossos mapas de mundo, a maneira como entendemos as nossas experiências e produzimos conhecimento. Exatamente essa a ideia, a proposta do hipnose. E você vai ser participante também desse processo. Nós vamos passar conhecimento, nós podemos transmitir conhecimento para vocês, transmitir esse ambiente, né, de colaboração mútua, de respeito, de honestidade e principalmente essa questão que estamos falando aqui de não temos verdades, temos dúvidas e vamos abrir essas dúvidas, abrir essas indagações. Participe conosco, venha fazer parte. Geomestre só sei que nada sei. Exatamente, muito bom. E aí, Cido? Um tema? E para começar, né, como nós já vimos, o Guilherme já falou, é um assunto controverso, né? O que é consciência? Porque alguns acreditam, principalmente na linha mais científica, que consciência nem existe, que nós somos dominados por forças mais interiores, mais forças biológicas, e outros já mais evoluídos que creem algo mais substancial, creem numa consciência da qual o ser humano entende ele por ele mesmo e tem essa expansão. Então, são duas linhas, mais uma vez, eu sempre gosto de trazer essas duas linhas. O que é a consciência? E aí, para você? Para mim? Pra Gabriel, Guilherme, Gabriel, quem vai? Eu acho assim, consciência, se a gente pega do factível, do comum, para trazer para outras áreas e ir expandindo as ideias, quando a gente pensa em consciente é aquilo que a gente tem de apreensão, aquilo que a gente entende pelos nossos sentidos, aquilo que a gente percebe nos nossos raciocínios. Então eu tenho consciência do meu corpo agora, tenho consciência que eu estou falando com algumas pessoas, e essa consciência é aquilo que eu tenho como noção que está sendo como real para mim. Mas a partir disso dá para se explorar muitas ideias, dá para falar então o que é inconsciente, o que gera consciência, qual que é o objetivo da consciência, como melhorar uma consciência, mas em geral eu acredito que consciência tem a ver com as nossas apreensões. Porque se você pega, por exemplo, nesse ambiente super bonito, se você entra aqui, por exemplo, um arquiteto que tem uma família, o que ele vai observar? Ele vai observar as construções, vai observar as decorações, as medidas, de acordo, então a sua consciência vai se expandir, vai ser focada, baseada nas suas vivências, na sua história de indivíduo, em toda a sua cultura, e baseado no que ele procura, no que ele tem como foco. Agora você pega, por exemplo, entra um convidado aqui, um homem solteiro que está em busca de um novo relacionamento, o que ele vai procurar? Vai procurar, de repente, se tem alguma moça solteira, se tem alguma moça bonita, o olhar já vai ser diferente. Apesar que você tem perfis parecidos, às vezes a mesma idade, às vezes a mesma renda, às vezes independe disso, mas a consciência vai muito aliada com aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pensamos. Eu acho que um pouco do que é consciência, como é que elas se expõem para mim. Legal, vou falar para a câmera lá. Vou fazer uma pergunta.
Aproveitando. Gabriel, interessante isso que você falou, porque, assim, no meu entendimento, a tua perspectiva, a tua leitura sobre consciência tem a ver com conhecimento. Tem uma relação muito próxima e muito estreita com conhecimento. Porque eu imagino assim, utilizando os teus exemplos, se entrar uma pessoa e ela não for um arquiteto, ela não tiver conhecimento sobre arquitetura, ela vai ter uma experiência desse lugar que outra pessoa que for um arquiteto vai ter uma experiência completamente diferente. Talvez ela ache o lugar ruim, horrível, porque, enfim, não foi usada uma técnica X, uma técnica assado, e talvez uma outra pessoa que nunca esteve nesse lugar ache o lugar bom. Então, fico imaginando, o quanto o conhecimento ele altera a consciência. O quanto está atrelado e está amarrado o conhecimento com consciência. Eu acho fantástica essa pergunta. Eu acho que é o melhor exemplo para te responder. Imagine que você lê um livro. Você absorveu 1 milhão de coisas, X coisas daquele livro. Daqui 5 anos, 1 ano, 2 anos, se for um livro impactante, quando você lê, você vai absorver outras coisas. Isso é um exemplo que a gente vivencia muito e está atrelado ao nosso conhecimento, atrelado à nossa vivência. Então eu acredito que com toda a certeza do mundo, porque o conhecimento faz parte de quem nós somos, vai influenciar na nossa consciência. Legal. E você, Cid, o que você acha sobre o conhecimento e essa relação? São duas linhas, como eu já te falei. As pessoas costumam achar que eu nunca terminava esse São duas linhas. Você está sempre colocando dúvida. É sempre as dúvidas, porque eu moro na dúvida. São dois caminhos. A palavra consciência vem com ciência. Ciência, ou seja, conhecimento de. Ou seja, conhecimento de si mesmo seria a ciência de si. Então, ela é relacionada diretamente com a consciência. Agora, uma outra conotação de consciência é uma percepção do mundo interna, uma percepção interna do mundo com o eu inserido. Ou seja, que é aquela visão do homem bios, do homem que não tem esse livre-arbítrio, que não tem essa consciência, que a maioria dos homens de nós, muitas vezes, são movidos por quê? Pelas nossas emoções, pelos nossos instintos. Muitos estudiosos, como Richard Dawkins, veem como homem biológico, simplesmente reprodutor, ou seja, que não tem essa consciência. Então, o conhecimento, ele é um fator determinante dentro dessa consciência, porque a maioria dos seres humanos pensa que tem consciência do ambiente e do mundo, mas, na verdade, simplesmente as necessidades, as emoções, as necessidades mais básicas estão sendo levadas, ou seja, não está passando pelo cano da razão, pelo cano do conhecimento, do entendimento. Então, são duas coisas que eu acredito. Uma, que o ser humano a maioria não tem a menor consciência de nada, simplesmente vai. E o que faz a diferença é o conhecimento dentro disso, que aí sim é o conhecimento de si. Por isso que eu falei que é o entendimento do mundo, é um entendimento interno do mundo, que você tem do mundo, e você inserido naquilo, percebendo toda aquela situação. Falei demais, né? Mas é mais ou menos. Fica a frase, são os desejos que te controlam ou você que controla os seus desejos? Né? Exatamente. E o que você falou me lembrou a questão o que colocou muito sabiamente, tanto Freud quanto Jung, falar sobre a questão do inconsciente. O que é esse inconsciente? Como que armazenamos, guardamos informações que, a um primeiro momento, não teríamos acesso consciente a ela, porém essas informações acabam nos moldando, ditando como vai ser o nosso dia. É aquela velha frase, né? Se você fosse contar quantas vezes, a PNL fala muito sobre isso, se você fosse contar quantas vezes você escova os dentes, você vai perceber que todo dia você escova os dentes a mesma quantidade de vezes, para cima, para baixo, de um lado, do outro, e você gasta ao mesmo tempo. É até interessante, tem muitas pessoas que vão trabalhar de manhã, saem de casa e sempre se deparam com as mesmas pessoas na rua, fazendo as mesmas coisas. Criam-se rotinas. Você não pensa, nossa, eu tenho que, às vezes, sair tal horário. Às vezes você acorda no horário certo, você realiza atividades, dá o mesmo número de passos, anda na mesma velocidade. Você faz uma série de atividades. Aqui no livro que eu trouxe no outro Knows, do Leonard Mlodinow, né, sobre o subliminar, e ele fala exatamente isso. Tem um percentual lá que 80% da nossa vida cotidiana, diária, é comandada pelo nosso inconsciente, que é esse grande motor da mente que faz diversas atividades, que tem
um conhecimento, que tem eu diria assim, uma característica de autopreservação, de repetição, É o BIOS. É o BIOS, exatamente. E a gente falou até, o pessoal que estiver assistindo pode voltar os vídeos depois e assistir o primeiro Opinous que a gente falou sobre hábito. E no hábito a gente toca sobre esse assunto, né? Sobre como os hábitos eles são inconscientes, eles existem e são inconscientes. A gente não consegue escolher entre um hábito bom e um hábito ruim. A gente acaba realizando um hábito ruim e percebe depois que foi um hábito ruim, e aí você vai correr atrás conscientemente de fazer uma alteração daquele hábito. Então, até que ponto a nossa consciência também não é inconsciente? Então entra um outro fator aí dentro da consciência, que é o que eu acredito, que é a ponta do iceberg é a consciência, eu no meu modo de ver. Lá dentro está todo subconsciente, controlando tudo aquilo que seria consciente, e essa consciência, ela, se não for o conhecimento, que pode destruir um navio, como já destruiu, como um iceberg destrói, só que se aquilo não for colocado de forma plausível, dentro da razão do ser humano, nós somos, na verdade, dominados pelo inconsciente ou pelo subconsciente, assim como fala. Então a consciência é um fator, assim, como a gente já vem dizendo, muito relacionado ao conhecimento, que é a percepção. Você começar a perceber você como ser humano. O alarme do sono. É só para acordar quem dormiu. Não. Então, todo Opinous, o alarme do sono tá tocando, né? Já é o segundo que ele toca no mesmo horário. Virou um hábito aí, É um hábito agora. Você viu que ele não tinha do alarme. Aconteceu o outro Opinous, ele teve consciência quando aconteceu, Agora. só que depois ele esqueceu. Aconteceu novamente, você falou, nossa, tinha acontecido no outro, você buscou na tua memória o que aconteceu. Aí você voltou a ter consciência. Só que a gente não tinha consciência que ia tocar de novo o alarme. Então é muito interessante, né? O quanto de informação temos guardado e a gente não está usando. Não está usando. A gente teria até consciência, a gente teria consciência que teve o alarme, tocou na outra live e que poderia tocar de novo, porque ele não desprogramou. E o que é interessante disso tudo, não sei, acho que o Cido vai continuar o que ele estava falando. Não. Mas eu imagino assim, qual o caminho para se acessar essa consciência dessas memórias todas? Aí eu imagino o seguinte, quantas vezes a gente está almoçando, está na 18 ou 17, Percival? Tá nessa. Você quer falar aqui? Ó? Não, aqui eu fico no meio pode almoçar. um pouco aqui. Então, o que eu imagino? Quando você está, por exemplo, almoçando, e aí tá a televisão, tá o celular, tá alguém falando, você não degusta aquele momento, você não desfruta, você não está consciente daquele momento. De repente você engoliu, comeu e passou. Você não estava na consciência. Você não está presente. Você não está presente. Eu acho que um dos pontos fundamentais desse acesso a esses momentos, acesso a essas memórias, acesso ao inconsciente, seria justamente você estar consciente. Mas estar consciente do seu momento presente, o que é uma coisa do nosso dia a dia que realmente não acontece. Então, olhar as pessoas não por elas. As pessoas acabam sendo reflexos de nós, mas através delas. Então, isso daí já vai expandindo do que seria acessar uma consciência mais ampla. A gente pode falar até de crença, né? Você citou algo muito interessante. Quantas vezes a gente procura não ter consciência e cai diretamente numa crença? Você tem uma crença sobre o que alguma pessoa vai te dizer, sobre o que ela representa para você, sobre o que ela representa até para o status quo, que é para o coletivo, para essa consciência coletiva, a maneira como ela se porta, a maneira como ela está vestida, enfim, ou o histórico que você já teve com ela e você já imagina já. Você toma uma consciência de algo antes que aconteça, uma premeditação. Pela crença. Quando a gente falou de fé, a gente falou sobre isso, né? A gente falou a questão da fé, dos dogmas. A fé, acho que você comentou essa frase, foi muito interessante. Que a fé talvez seria simplesmente você ter uma leitura e uma total certeza sobre algo que não está posto. Não é real, não é real, não é material. Você absorve uma consciência de algo que você não pode comprovar naquele momento. Então a gente trabalha a questão das nossas crenças, nossa fé, nosso dia a dia, o tempo todo. Praticamente gera novas consciências com ela.
Agora, é interessante se você falar sobre essa consciência e fé, porque elas estão muito interligadas. Porque a consciência em si dentro do cérebro, ela vive dentro do cérebro, ela está dentro do cérebro? Ela é uma faculdade da mente? Ou ela é algo que está fora do cérebro? Por exemplo, se tudo isso aqui que nós estamos agora, nada fosse um produto do cérebro, for uma matrix, será que essa consciência estaria dentro do seu cérebro? Ou não? Não é uma coisa falar isso. Mas será que a consciência está dentro de você, dentro do cérebro, ou ela está interligada? Assim como o conhecimento entre tricotomia, corpo, alma, que seria a mente, e essa consciência seria o espírito, que se liga com o etéreo, que se liga com a fé, ou não? Porque pela ciência ninguém achou, não achou onde que mora a consciência. No CIMED, não tem como medir a consciência. Isso é interessante, Cido, porque a programação da matéria, a matéria ao nosso redor, a matéria que a gente lida no dia a dia, a matéria mineral, a matéria, não a matéria biológica, mas vamos falar da matéria mineral que está nesse planeta, no universo. Ela está programada, ela possui uma consciência, ela pode fazer trocas químicas, ela pode fazer correlações químicas através de uma consciência que são leis físicas. As leis que regem essa matéria fazem isso. Então, em um primeiro momento, teremos essas leis que regeriam essa consciência, entre aspas, universal, porém, a gente está num outro degrau. Quando a gente fala sobre o degrau biológico, a biologia adquiriu uma outra consciência sobre as leis e sobre a demanda da consciência, digamos, física universal. Então, a gente já está numa... Talvez estamos falando numa segunda camada de consciência. E o mais interessante, até uma teoria sobre a consciência coletiva, se a matéria que ela tem uma memória, ela possui uma memória, então, por teoria, também poderia acessar a memória dessa matéria, do que essa matéria já foi. Existem estudos já sobre metal com memória, você dobra o metal volta e se desdobra porque os átomos sabem como se reencaixar, eles retornam para a origem deles. Até que ponto a gente não vai começar também a falar sobre essa consciência extra, que é a consciência do ambiente, do próprio material? Porque, por enquanto, a gente está falando sobre uma consciência, imagino eu, a nível biológico. Mas se a gente voltar e começar a falar uma consciência a nível universo, a nível espaço, a nível matéria, assim, o que seria exatamente essa consciência? E o que garante que essa consciência já não existe de uma forma inconsciente que nos influencia de uma forma inconsciente? Sim. A partir do equilíbrio, né? Assim, quando a gente anda, quando a gente faz uma série de atividades no nosso dia a dia, você não tem consciência da gravidade, o quanto que é a gravidade. Mas se você soltar, de repente, alguma coisa, você vai lá e pega. Você acelera a sua mão para a velocidade que está caindo algo. Você tem uma consciência, o teu organismo ele tem uma consciência da fome, do que você pode comer, sobre o que você está com fome, se você está com sede, se você está com fome. E tudo isso por trocas químicas. Mas também por essas trocas químicas, por esses feedbacks, a gente tem uma consciência ampla e a gente começa a modelar a matéria, mudar a matéria ao nosso redor. Então seria mais ou menos como a física quântica, ou seja, a pessoa transformando através de um veículo, de algo que venha dela, a matéria que também, entre aspas, tem um certo tipo de consciência. Seria isso ou não? O que você acha? Olha, eu já saio do lado mais... Eu vou para cima. Minha crença, como eu falei na última vez, eu vejo uma cosmologia interconectada. Então, se pega o pessoal da Índia, toda essa galera, ela tem muito respeito por tudo que é vivo, por todas as pedras, todas as plantas, todos os animais. Existe um respeito, porque identifica na matéria, identifica no outro um aspecto de Deus assim como existe nela. Então, quando você fala de expansão de consciência, quando fala o que seria a expansão de consciência e como acontecer isso, sabe? Agora, respondendo a sua pergunta, eu tenho certeza, assim, baseado nas minhas crenças, que existe de fato essa consciência, mas uma consciência, assim como o Guilherme falou, de várias formas. Você tem a consciência atômica, mas você tem algo maior, algo mais conectado, né? Agora, se a gente pegar o que seria a consciência, a gente já citou algumas coisas,
Agora, como um indivíduo expande a sua consciência? O que seria expandir a consciência? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão? Você aí, pessoal, vamos expandir a consciência, tá? Vamos expandir para onde? Quando a gente pensa no universo, ele está num tamanho de expansão, costuma entender-se como algo que aumenta. Então vamos, só para não perder o fio da meada. Então nós começamos a falar sobre o assunto da consciência, então chegamos assim a um debate que existia uma consciência bios do ser humano com ele mesmo aqui na Terra, para atender, que ele consigo reconhecer eu como um ser humano aqui, eu sou o Ciro, tenho um nome, RG, gosto disso, tenho hábitos, tenho aquilo. Então, esse é um tipo de consciência da qual eu comparo. Você programa a tua matéria. Aí tem uma outra, tipo, aí já vem um outro tipo de consciência, que é um inconsciente que você vira no automático, que vai andando, que simplesmente a vida vai levando, que é o homem bios, que é comer, reproduzir, se mover e se proteger. Então, essa é uma outra consciência que vem do inconsciente. E agora você está me falando de uma outra consciência que talvez seja aquilo que eu estava falando, que vai além da consciência humana, daqui está aqui, que é ligado ao nós, que eu estou tocando aqui em madeira talvez não seja, talvez seja uma ilusão. Então você está falando de uma outra consciência que expande tudo isso, seria isso? Possivelmente. Possivelmente. Agora, descrever é muito difícil, principalmente quando a gente fala, nós aprendemos por categorização. Então, você tem uma maçã, ela é redonda, ela é doce, você é criança, está aprendendo que ela tem aquele tamanho, que ela é vermelha. Quando você pega um melão, você pega as diferenças e as coisas e lá, os dois são frutas, os dois são redondos. Aí você começa a categorizar. Então, uma coisa que é interessante, uma frase que eu ouvi uma vez é: a consciência nasce do contraste. Isso é uma coisa de se refletir pelo fato de que a gente como ser humano meio que está programado para observar essas diferenças, para entender a partir dessas diferenças. E quando a gente pega algo tão amplo, eu imagino que seria o caminho oposto, seria entender pelo complementar. Mas são três tipos de consciência que a gente citou, os três de forma mais nebulosa, mas a gente trazendo para o hoje, um indivíduo. Aquele indivíduo, aquele cara não tem consciência do que está fazendo. O que significa isso? Informação, conhecimento, né? Quando a gente fala sobre consciência hoje em dia, nos nossos tempos, a gente fala muito como a gente começou conversando aqui nesse hipnose. Conhecimento. Você não tem consciência. Você não tem conhecimento do que faz aquilo. Geralmente você fala sobre uma maneira ecológica, né? Porque eu imagino que a consciência, vou colocar mais um assunto, mais um tempero nessa mistura. Que sopa maravilhosa. Quando a gente fala sobre consciência, olha que interessante, isso me veio essa ideia agora. Quando a gente fala sobre consciência, a gente fala sobre relacionamento. Porque se você tem consciência de algo, nós como indivíduos, como sociedade, esperamos que aquilo seja compartilhado para o nosso bem. Imagina, exemplo, um terrorista, ele tem consciência que ele pode produzir uma bomba e destruir algum lugar. A sociedade toda quer saber quem são esses caras, aonde eles estão, o porquê dessa consciência deles, alterar essa consciência deles. Mas imagina agora um físico, um médico, um biólogo com uma descoberta muito interessante e muito boa, que só ele tem consciência. A humanidade toda quer ter acesso a essa consciência que ele tem, a essa visão, para que a gente possa avançar e evoluir. A gente fez isso até agora, como seres, né, como seres de uma sociedade. A gente compartilha consciências como se fosse conhecimento e valida elas como sendo benéfico para todos ou maléfico para todos. Quando elas são benéficas para todos, a gente vai lá e valida. E dá um joinha e fala, legal, essa consciência é muito importante. Você tem consciência do teu lugar, do teu projeto, da tua missão de vida, do teu propósito, do teu trabalho. Imagino muito isso, que a gente está falando sobre consciência também de uma maneira coletiva. A consciência não é mais individual, parar para pensar. Talvez a consciência sempre foi uma invenção e uma invenção coletiva, uma percepção coletiva. Porque a gente pode falar da consciência individual quando se trata daquelas que a gente já citou, de saber onde que nós estamos, como nós agimos. Talvez fosse ser conhecimento também. Isso, que vem do conhecimento, que vem do coletivo. Uhum. Então a consciência sempre é de um lado mais coletivo, né? E como expandir isso e para onde? E qual é o intuito
Porque uma coisa que eu vim entendendo, a gente veio falando sobre conhecimento, mas existem conhecimentos que são universais, que não depende do conhecimento técnico, não depende do conhecimento físico das leis. Por exemplo, pessoas muito, vou entrando no que ele falou, essa consciência das pessoas. Por exemplo, as pessoas mais simples, que estão mais integradas com a natureza, eles não têm o conhecimento do funcionamento das coisas, mas eles têm uma consciência superior de como funciona aquele ecossistema. E eles não se veem